Oi, seja bem-vindo ao Pode Desenhar, o podcast onde você vai parar junto com a gente para se inspirar um pouco, mergulhar na criatividade. Para você que, como eu, tá sempre ali na correria do dia a dia, esse é o lugar para você parar e mergulhar e se inspirar com pessoas, com convidadas maravilhosas, como Patrícia Brasil. Eu tô até arrepiada, eu juro, eu tô até arrepiada, gente. Número 1, olha quem veio, Paty. Muito obrigada, estou super emocionada de te ter aqui. Patrícia, essa pessoa maravilhosa, não preciso nem descrever, uma grande empreendedora, uma empreendedora serial, né? E com pouca idade. 33. 33. Gente, olha tudo que essa mulher já fez. Depois eu vou deixar um link aqui para explicar o currículo de Patrícia. E eu tenho a honra de conhecer ela há muitos anos, nem sei quantos anos, né, Paty? Bastante. A gente se conhece. E tive a honra também de fazer o par de alianças dela e do Tom, quando eles casaram em 2019. Gente, quanto tempo! Sim. Que maravilhosa! Depois celebramos um ano de casamento com as joias, e a gente tem esse relacionamento através da joia, né? Então, eu me sinto uma mulher abençoada, né? De participar e de ver a evolução das famílias, o início. Daqui a pouco vem um filhinho, a gente celebra a maternidade e assim vai. E é muito lindo participar disso. E trouxe a Patrícia aqui justamente para a gente conversar um pouquinho sobre criatividade, sobre como ela desenhou a história dela, como ela desenhou 4 ou 5 empresas, né, Paty? Eu já nem me lembro mais. A gente vai contar aqui hoje. Quantas empresas Patrícia, com 33 anos, fundou e vendeu? Eu já não lembro mais, eu já perdi a conta. E aí eu queria começar te perguntando, como você começou a desenhar a sua vida? Qual foi o início desse desenho que te trouxe até aqui? Primeiro, que honra estar aqui, né, nesse episódio de estreia do Pode Desenhar, que eu acho que é um local importante pra gente que vive num mundo com tantas distrações de rede social, com conteúdo raso. Eu sei que aqui as pessoas vão encontrar a profundidade necessária para deixar a criatividade fluir e conseguir desenhar, seja o negócio da sua vida, seja a joia da sua vida. Enfim, então estou muito feliz de estar aqui, feliz com essa sua iniciativa e ansiosa para ver quem mais vem por aí. Ai, meu Nossa, Deus! maravilhosa! E assim, respondendo a sua pergunta, Alô, eu, na verdade, comecei a desenhar a vida que eu tenho hoje quando eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade, quando eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu nasci, né? Eu nasci em Belfor Roxo, fui criada em Nova Iguaçu até os meus 14 anos, e com 14 anos a minha família se mudou para Niterói. Foi quando eu pude conviver com pessoas com uma classe social bem diferente da que eu vivia e estava acostumada a conviver. E eu acho que o ambiente é muito importante para poder colocar ali as barreiras da sua vida. E por isso que eu acho que o podcast ele é um local também que é muito importante hoje em dia para você poder saber exatamente filtrar o que você está ouvindo e o que vai te inspirar. Exato. Então, nessa época, eu mudei de cidade. Eu estou falando ali de 2004 para 2005, então a rede social não era uma realidade, né? Então, os meus amigos de escola dessa época, eu perdi o contato, eu mudei de cidade, eu lembro e eu guardo até hoje as cartinhas que eu recebi no último dia de escola, e a gente passava aqueles cadernos, né, de questionário, muito anos 2000. E foi muito legal, porque algumas dessas pessoas eu reencontrei na fase adulta. E eu ouvi dessas pessoas, nossa, você era sempre aquela pessoa que queria dar as ideias bem loucas. Ninguém acreditava. Sempre. Desde pequenininha. Você foi. Dominante. Voz de comando. Gente, era muito sério. Até demais. Mas é interessante. Então, foi nessa época, quando eu comecei a conviver até numa escola, mesmo estudando numa excelente escola em Niterói, que na época eu pude estudar até com bolsa. Foi muito importante porque aquilo ali eu comecei a olhar a vida de pessoas da mesma idade que eu, mas que tinha um dia a dia, férias, feriados, com viagens, com família, curtindo momentos que eu na época não tinha acesso. Eu falava, nossa, como é que faz então para ter essa vida? E aí eu comecei a olhar qual era a profissão dos pais dessas pessoas e inconscientemente comecei a imaginar o que eu faria quando eu chegasse na minha fase adulta para que eu pudesse ter aquilo ali como realidade. Então foi o primeiro passo assim, para eu conseguir realmente imaginar
e começar a desenhar a vida que eu tenho hoje. Isso foi teu, uma coisa intuitiva tua, ou a Intuitiva troca minha. de ambiente, essa coisa do contágio social, não sei se você conhece esse termo. Contágio social. Esse contágio social, essa coisa nova ali em Niterói, te fez você redesenhar tudo isso. Se essa pergunta tivesse sido feita para Patrícia com 20 e poucos anos, eu faria que foi o ambiente. Hoje, aos meus 33, eu tenho consciência que fui eu mesma. Porque as pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu, ou as mudanças de vida na mesma idade do que eu, nem sempre tiveram o resultado que eu tive, ou escolheram os caminhos que eu escolhi. Então, eu tenho consciência que foi uma questão minha mesmo. E aí, gente, vem muito dessa questão de, tipo... Eu concordo, não concordo 100%, né, com essa frase do que quem já nasce feito, quem já nasce pronto. Eu acredito que eu tenho realmente, assim, uma alma antiga, porque a maneira como eu penso não é coerente com as pessoas da minha idade. Para uma mulher de 33 anos, é tipo surreal. Então, assim, eu agradeço, sei lá, a Deus primeiramente por essa mente que eu tenho muito centrada desde nova. E a minha família, assim, acho que me criou muito, tipo, cara, não é porque você não tem que você não pode ter, então estuda e vai lá, sabe? E qual foi o primeiro projeto que você desenhou, assim? Depois que você já estava em Niterói, primeira coisa que você falou, vou desenhar isso para empreender. Eu sei, mas eu já sei a história. Da minha primeira... Qual foi a tua primeira marca? Desenhar a vida. Que você desenhou, tua primeira marca? A minha primeira marca foi a Eco Souvenir, eu tô falando ali de 2010. Eu estava na faculdade de publicidade nessa época, eu tinha 20 anos. E eu estava na faculdade de publicidade, não me sentia representada por aquilo que eu estava sendo ensinada. Eu achava que a gente já está falando 2010 ali, o boom dos blogs já era uma realidade no mundo da internet. Não tinha ainda rede social como a gente vê hoje, mas já tinham blogs, o YouTube dava os primeiros passos no mundo. Algumas plataformas como o Lookbook Nu foi o precursor dos blogs de moda, o precursor do Instagram, de como a gente consome hoje moda na internet. E aquilo já me impactava, porque eu com acesso... Eu não tinha celular naquela época como a gente tem hoje, né? O smartphone. Era um consumo diferente. Nessa época eu nem tinha ainda o BlackBerry. Era realmente aqueles Nokiazinhos flip, né? Ou aqueles Motorolas V3. Era essa época de tecnologia. E o que eu lembro é que o que me apresentavam como informação de consumo, né? Então eu fazia faculdade de publicidade, então na aula de mídia, então quando você for comprar mídia na TV, na rádio, etc e tal, e eu falava, nossa, mas eu hoje não assisto TV, em 2010. Não sou uma pessoa que eu consumo, fico vendo TV o dia inteiro. Imagina daqui 10, 20 anos, as pessoas talvez também não queiram consumir dessa maneira. E quem é que vai influenciar essas pessoas a comprarem de fato? Como que essas pessoas vão decidir a compra? E aí eu não concordava, assim, eu batia muito de frente com meus professores. Em 2010 você já batia de frente com a TV? Não, eu batia de frente com meus professores na faculdade. Você? Não. E aí eles me achavam de lunática, eu era mandada para fora de sala, não me deixavam, por exemplo, eu na matéria... Tinha uma matéria que, se eu não me engano, não sei se era linguística, alguma coisa do tipo, assim, de língua portuguesa, que ele queria que eu escrevesse de uma maneira super rebuscada, e eu era, mas quem fala assim? A pessoa vai se desconectar. Então, eu era muito rebelde nessa época, né? E você sabe, eu sou muito impositiva. Então, eu falava, amor, imagina eu adolescente, Imagina né? você na faculdade, gente. O povo devia me odiar, né? Então, assim, eu falava daquele jeito como se eu fosse a dona da verdade. E eu não achava que aquilo ali era um caminho de sucesso. E aí eu fui procurar onde eu conseguia uma bolsa de estudos, eu me enfiava, literalmente. Então eu consegui um curso de empreendedorismo para negócios de moda. Não sabia nem o que era, mas eu tinha conseguido bolsa. E fui estudar, e no final do curso eu tinha sido... Na verdade, o professor me propôs que eu criasse uma marca fictícia para que eu pudesse apresentar e conseguir apresentar para a banca e ter ali o diploma, né, de conclusão do curso. E aí, como eu não sei fazer nada, mais ou menos, eu, na época, dava aula de espanhol. Comentei... Já ganhava um dinheirinho. Lógico, né? Óbvio, sempre, né, gente? É a Habiba, querida. Essa aqui é a Habiba, meu amor. Tem que ser. Eu sempre acreditei que o melhor dinheiro é aquele que você conquista. Muito bom. E não aquele que, de alguma maneira, cai na tua mão. Não, amor. Você sabe o que é, tu vai lá e faz.
Então, quando eu, na faculdade, via quanto que era a bolsa, né, como é que fala, de estágio para um estudante de publicidade no Rio, naquela época era em torno de uns R$ 400, eu lembro. E eu falava, nossa, R$ 400 não paga nem a minha passagem, mais as xerox da faculdade, mais a minha alimentação. Então, eu não posso fazer isso. Eu vou precisar fazer um trabalho que me pague mais do que isso para que eu possa contribuir junto à minha mãe para, né, me ajudar a conseguir terminar a minha faculdade. E aí, na época, eu já tinha um diploma de língua espanhola que eu podia dar aula, que é o DELI Superior. Quem for de idiomas vai saber a gravidade do que é essa prova. E na minha idade, pelo que o Instituto Cervantes, na época, mandou de comprovação para o Rio de Janeiro, eu era a única pessoa na minha idade com aquele diploma. Porque as pessoas não se interessavam em fazer essa prova. Era como se fosse um TOEFL, digamos assim. É um TOEFL... Tipo, entendi. Para quem quer fazer faculdade fora, quem quer fazer MBA. Então eram 3 dias de prova. É uma loucura. Entendi. E aí, Você tinha esse certificado? Eu fiz fiz essa prova. O Ah, TOEFL da do Espanha. inglês. Na verdade, eu fiz o TOEFL de inglês. E aí eu já tinha, e eu já estudava espanhol também. Aí é aquilo, né? Eu falei já de bolsa. A minha irmã mais velha, ela sofreu um bullying muito pesado em curso de inglês. E aí eu convenci a minha mãe, isso com volta dos meus 10, 12 anos de idade, que se ela tinha o dinheiro para pagar o inglês da minha irmã mais velha, e a minha irmã não estava se sentindo confortável em fazer, e se ela pagasse o espanhol para mim, aí eu tinha que fazer o inglês e o espanhol. E aí minha mãe na época topou. Não acredito que você negociou assim. E aí com 18 anos eu já falava inglês e espanhol, e eu sempre gostei de idiomas. E aí com 20 anos eu já dava aula de espanhol. E foi muito interessante, porque foi com esse dinheiro que eu pude não só ajudar a custear minha faculdade, mas foi o dinheiro que eu guardei e investi na minha primeira empresa, que foi a EcoSouvenir, que eu fiz no final, na verdade, como um projeto de conclusão dessa marca. De TCC. E aí foi muito interessante, porque com essa marca que olhava ali para um lado sustentável, a gente está falando aí de 2010, mas 2008 o mundo sofreu uma grande crise econômica, e as marcas de luxo no mundo inteiro estavam já falando sobre sustentabilidade. Eu lembro de ler nos blogs de moda que na época são marcas... É muito louco isso, né? Porque eram marcas tão inacessíveis para mim naquela época e hoje em dia... E aí, não é banal, mas eu dou o valor de consumo, mas assim, para mim era impossível. E eu lembro que a Prada começou como uma estratégia de diminuir o custo, né, do produto e também trabalhar essa questão da sustentabilidade. Eles começaram a olhar nas fábricas o que eles tinham de estoque de coleções antigas e fazer peças numeradas, né? Então, tinham bolsas com estampas que eram únicas. Só vai ter 100, só vai ter 50. Não sou obra de arte mesmo. E eu falei, nossa, que legal, mas não dá para eu fazer uma marca de luxo, mas eu posso fazer uma marca de souvenir sustentável assim. E aí foi assim que surgiu a ideia da EcoSouvenir, como um projeto de encerramento do meu curso. E quando eu apresentei para a banca, o meu professor falou, tá, mas e onde que compra? Eu falei, não compra, eu fiz só para apresentar. Aí todos os alunos, não, mas a gente quer comprar, porque na época não é que eu desenhei um PowerPoint. Eu falei com a minha coordenadora do curso de espanhol que eu trabalhava, ela gostava de fotografia, aí eu chamei a minha irmã, as amigas, a gente foi fazer um protótipo da bolsa de algodão cru com estampa, fomos atrás para produzir a bolsa com algodão cru, o forro de dentro eram sobras de tecido de fábricas ali de Niterói. Enfim, a gente desenvolveu o produto, eu fiz a foto de campanha, né, na época, Lígia, eu nem sei, muitos anos que eu não vejo e não sei nem onde está a Lígia Contreiras, mas ela me veio agora na cabeça. Ela era coordenadora do curso de espanhol que eu trabalhava e ela que fez as fotos. Então, quando eu fui apresentar a ideia, eu apresentei um produto. E todo mundo com PowerPoint, alguns até com cartolina, com a ideia. E eu nunca fui essa pessoa de conseguir mostrar só o passo a passo. Eu gosto de mostrar o produto pronto. O que tem os seus contras também, porque às vezes as pessoas não acham que ela não está olhando o meu projeto. Não, amor, eu estou olhando cada detalhe dele e vou te entregar o negócio pronto. Mas na época eu só sabia fazer daquele jeito, eu só fazia. E aí eu tirei essa ideia do papel, essa foi a minha primeira marca. Sua primeira marca. E você vendeu um tempo depois ela, né? Aí eu passei a EcoSouvenir, com a EcoSouvenir eu passei numa incubadora do Sebrae do Rio de Janeiro, né? Eu concorri uma vaga numa incubadora que ia durar 1 ano e meio, 2 anos, do Sebrae com a UVA, que é uma universidade do Rio.
E lá eu tive a oportunidade de fazer uma transição do nome e também do propósito da marca para Holic. E aí, na época, os meus mentores, eles falavam que achavam que poderia ser um produto muito sazonal, né? Hoje eu discordo com a minha experiência, mas na época eu só era uma máquina de execução. Quem tinha mais experiência do que eu, que era tudo, eu só ouvia e executava. E aí foi muito interessante porque eu passei de EcoSouvenir, eu entrei no projeto, eu fui selecionada por causa da EcoSouvenir, com toda a pegada sustentável, com toda a questão de... A gente estava entrando ali em 2010, numa década no Rio de Janeiro, que teria a Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano, então a gente precisava de produto bacana em pontos turísticos do Rio, então... Você estava lá? Não, a banca levou em consideração isso para me aceitar no projeto do Sebrae, e quando eu cheguei lá dentro, os meus mentores falaram que tinham medo de ser um produto muito sazonal, e pediram para eu fazer um reposicionamento da marca. E eu só atendi. Daí eu reposicionei a marca, mantive alguns pilares, como, por exemplo, da sustentabilidade, na maneira de produzir a coleção. E a EcoSouvenir passou a se chamar Holic, H-O-L-I-C. É um sufixo do inglês que é de exacerbado. Então, era para mulheres que tinham vontade de tomar a vida numa golada só, sabe? Então, era aquela bolsa que você precisava sair cedo e ir para academia, ir para o trabalho, durar o dia inteiro. Então, assim, era tudo o forro sempre colorido, porque a gente sabe como é ruim você querer achar uma coisa dentro da bolsa e tá tudo escuro. Então, a gente, né, tipo, na época eu pensava até nisso. Então, a tua persona era essa mulher. Gente, olha que interessante. Então, ela tinha uma persona desenhada, que era essa mulher carioca, Rio de Janeiro. Tinha o mapa ali do que estava acontecendo naquele momento no Rio. Já tinha um pilar financeiro, que era o Sebrae, que você tinha que atender. Sim. Né? Você tinha todos os dados do teu cliente ali. E outra, a execução muito bem feita. Certo? Foi uma execução muito bem feita, alinhada com todos esses dados que fez a Holic tomar a posição que tomou, certo? Exatamente. E foi essa marca que eu vendi em 2015. E foi uma loucura, assim, porque... Você tinha quantos anos, Paty? Ai, vamos fazer as contas, acho que uns 20... 20 baixo, porque você falou que formou em... Não, eu 10, você falou me formei em 10, foi 5 anos depois você vendeu sua marca. Fazer a conta. A gente pode falar de idade, é sacanagem, né? Eu não vou nem falar a minha. 26 anos eu tinha. Menina! Eu tinha acabado de fazer 26 quando eu nasci. 5 anos depois você incubou ela e vendeu. E foi uma loucura, porque eu não... E, gente, assim, é legal falar que toda essa trajetória, na verdade, até hoje, em todos os meus negócios, eu nunca busquei dinheiro em fundo de investimento, nunca peguei empréstimo em banco. Tudo que eu construí de negócios foi feito com o dinheiro que começou com as economias de professora de espanhol e foi se reinvestindo e dando resultado e vendendo empresa e reinvestindo no novo negócio. Fruto do teu trabalho. Fruto do meu trabalho. Gente, que orgulho. Ai, que orgulho. Falando assim, até eu me orgulho, mas normalmente eu tenho uma crise da impostora louca. Mas tá tudo certo. Não é possível que ela tenha uma crise da impostora. Não acredito. De achar que eu não fiz nada na vida. Como esses dias assim, foi bem bom. Meu Deus, como assim? Para. Ô, Paty, depois que a Holic passou, você já estava lá com seus 26 anos, aí você foi atrás de outras coisas, você foi montar outras empresas, tem mais 3 empresas depois da Holic. Depois da Holic teve o Grupo Iti Brasil, que na sequência, sequência, né? Teve mais 2, que é o Grupo Iti Brasil, Ela Sonha, Ela Faz, e a empresa em Dubai, mas 3. Mas assim, basicamente o que acontece, né? E como eu trabalhava com a Holic, com e-commerce, né? E é legal falar sobre isso porque eu tô falando de e-commerce numa época na internet no Brasil que para você conseguir aprovar um pagamento tem que fazer muito esforço. A pessoa tinha que querer muito comprar no teu e-commerce porque eu não tinha uma plataforma que era tudo automático, né? Então eu precisava mandar o link de pagamento de uma plataforma que na época chamava Moip. Lembro. Lembra? Tinha o PayPal com uma taxa absurda. Depois surgiu o PagSeguro. E aí, na verdade, acho que o PagSeguro comprou o Moip. Uma história dessa. Mas, né? E aí, basicamente, eu tinha que mandar esse link de pagamento para todo mundo que fazia ali a intenção de compra no e-commerce. Então, a gente, no final do dia, eu e mais uma estagiária, a gente mandava aqueles links do Moip todo e tinha que guardar o Moip e aceitar o pagamento do cartão de crédito para enviar o produto. Então, assim, era uma outra época de e-commerce, né, na internet brasileira. Mas como que eu driblava isso? Quanto maior a proximidade da minha consumidora com a marca, mais fácil e crível dela saber que a gente era uma empresa de verdade, correto?
Então, eu usava, na época, a estratégia de mandar muitos produtos para blogueiras de moda que estavam começando a despontar. Então, por exemplo, em 2012, na Holic, eu já tinha... Seeding, o famoso seeding. Eu fui a primeira... Na verdade, é muito engraçado. Grandes blogueiras de moda, que estão até hoje no mercado e que eu tenho o maior carinho, assim, um dos primeiros seedings, um dos primeiros envios de produto foi feito pela E foi uma sacada tua. Foi porque, assim, quando você não tem a grana para fazer, você dá o teu jeito. Uhum. E essa foi a estratégia que eu tive para poder fazer o meu produto chegar até essas meninas. Entendi. Então, eu mandava, enfim, dava um jeito. Eu lembro, por exemplo, quando e aí a Tássia Naves é uma querida, tenho muito carinho por ela até hoje, assim, porque eu lembro que num dos primeiros Fashion Weeks do Rio de Janeiro, que ela foi como blogueira, ela ficou hospedada num hotel em Ipanema e a gente não se conhecia. Eu tinha mandado um direct no Twitter para ela e aí ela já tinha visto o blog porque uma outra menina do Rio estava postando as peças da Holic. E aí eu deixei um presente para ela na porta do hotel e ela depois levou para o Réveillon em Trancoso, usou o produto. Eu esgotei a minha coleção na época. Bombou. Eu tô falando 2013, por aí. Então, lá em 2013, essa foi uma das primeiras estratégias. Você não tinha grana, não tinha acesso, não tinha PR para te ajudar. Você não tinha... Eu nunca tive, na verdade, relações públicas. O PR era você mesmo, e a cara de pau e a coragem, né? Tudo que saiu meu na internet... Aquelas Rabiba bem louca, né? Chega na portaria da Tássia Naves, com a chance, né? E fala, seja o que Deus quiser. Que é a cabeça de empreendedor. Depois foi ficando... Essa mulherada foi criando um tamanho... né, para marcas e tudo mais. Mas eu acho que quando você é de verdade, a marca que quer, até hoje eu vejo muitas blogueiras e influenciadoras, né? Eu chamo de blogueira, gente, aqui nessa fala, porque eu tô falando de uma época que o nome era blogueira. Que o nome era blogueira, porque não existia Instagram, por exemplo, ali em 2012, 2013, tava começando. Começando, tá? A galera explodiu primeiro em blog, depois foi para Twitter. Do Twitter começaram a migrar para o Instagram, então assim... Faz a tua pesquisa aí, porque tem essa migração entre rede social, principalmente de consumo no Brasil. E aí foi nessa época. Quando eu comecei o Grupo It Brasil, que foi essa empresa que foi pioneira em conectar marcas com influenciadores digitais, foi porque desde 2013 eu já tinha formatos validados do que fazer uma marca de produto que vende pela internet com meninas que têm audiência e influência na internet. Então, eu comecei a ser procurada por outros e-commerces para poder falar, Patrícia, eu vi que você mandou uma caixa, a menina postou, como é que é isso? Qual é o formato? Como é que contrata? Por quanto tempo? Essa menina posta como? E aí eu falei, aqui tem um mercado. Aqui tem negócio. E aí eu já fazia informalmente, né, desde 2013, essa ajuda para outras marcas e também muitas influenciadoras, quando viram que eu comecei a trabalhar com outras meninas, me perguntavam, mas e a outra fulana cobra quanto? Como é que ela cobra? Ela tem um Media Kit? O que é Media Kit? O povo não sabia o que era, né? Então, em 2015, quando eu, em janeiro, assinei janeiro de 2015 foi, assim, para mim, o início de um ano e de uma era da minha vida muito importante, porque eu vendi a empresa, fiz 27 anos, 26 ou 27? Agora já me perdi. 26 anos. Eu fiz a conta aqui. Eu fiz 26 anos e aí eu comecei um foco do ano 100% no Grupo It Brasil. E foi o ano que eu fiz a primeira websérie internacional, foi o ano que foi só alegria. Só alegria. Entendeu? Então, assim, a empresa estava capitalizada. Entendeu? Então, assim, mas também não me deixei... E todo negócio que eu tenho, ele tem que se pagar nos primeiros 6 meses. 6 meses? É uma regra que eu tenho comigo. Ele tem que dar um jeito de rentabilizar, ele tem que se pagar. Entendeu? Então, assim, e foi muito louco, porque depois, quando eu mudei para São Paulo em 2016, e aí eu comecei a conversar em eventos, comecei a conversar mais com as pessoas, porque empreender é muito solitário, realmente, né? Você vai fazendo ali no dia a dia e você fica sozinha. Então, aqui eu comecei a participar mais de eventos e as pessoas, porque eu tô numa fase pré-seeding. O que é isso? Não, mas é porque eu vou ter um investidor anjo. Eu falei, mas a pessoa vai te dar o dinheiro e você não tem que devolver o dinheiro para ela? Gente, mas isso é legal? E tipo assim, legal de ser uma coisa honesta, entendeu? E as pessoas, não, Patrícia, é super normal. Eu falei, e você dá o que pra essa pessoa? A tua vida? Dá o rim do teu pai, sei lá, o baço da tua mãe, dá um jeito. E o que você faz?
A pessoa, não, Patrícia, isso é normal, isso é o mercado, como funciona o mercado. Que mercado é esse? Não tá, como assim? Entendeu? Mas até hoje eu tenho um pouco de restrição, porque eu acredito muito no longo prazo. E eu, sinceramente, assim, as pessoas que eu me inspiro, os empreendedores ao redor do mundo que eu me inspiro e realmente curto acompanhar o trabalho no longo prazo, não tem empresas como... Depois, né? Só depois, por exemplo, a Sarah Blakely, que fundou a Spanx, que foi a primeira, enfim, roupa... Como é que eu posso chamar assim? A primeira cinta, né? Eu lembro. Né? Eu sou fãzaça dela, um dia ainda vou conhecer. Você traz muita referência internacional, né? Você olha muito pro que tá rolando fora, assim. Eu vejo pelas coisas que você posta, pelas dicas que você põe lá no YouTube, é tudo muito referência de fora. Não costumo olhar muito, olha um pouco, mas olha sempre pra cima, pra fonte, né? Você fala muito. Eu busco na fonte. Busca na fonte essas informações na fonte, dados da fonte. Às vezes as pessoas me falam assim, você viu a roupa do fulano de tal? Aí eu falo, então, na verdade, essa roupa não é do fulano de tal, é do ciclano de tal, do país tal. E foi esse designer que fez. Já aconteceu algumas vezes. Eu imagino, com certeza. E aí, tipo assim, de gente com marcas incríveis aqui em São Paulo. O povo não pesquisa. Mas aí a gente que gosta, a gente, né, uma onda boa. Eu amo ficar em platô. Inclusive no curso eu falo muito isso. Gente, tem 3 semanas de platô. O que é ficar em platô? Eu chamo de ficar em platô, é o momento que você está fazendo exatamente isso, pesquisando dados, olhando no Instagram, salvando as coisas, indo no Pinterest. Se vira, senta na mesa de restaurante, olhou uma mulher maravilhosa de pink, mas ela ficou incrível de pink. Por quê? Por que o dourado combinou com a Paty? Sabe? É você se perguntar, nossa, mas ela tá perfeita com esse brinco Van Cleef, misturada com o pink, com a madrepérola. Então, assim, eu olho uma mulher... Eu tô te observando 24 horas. Eu acho que essa é a função do design. A pessoa que desenha, ela tem que estar o tempo inteiro ligada. É referência. Mas de onde que vem isso? Vem da Magri. E aí você vai trazendo isso. Então, dentro do curso são 3 semanas de platô. Tem gente que faz em menos tempo. Eu, às vezes, preciso ter o caderno também para ficar ali digerindo aquilo. Digerindo devagar. Porque se você for na velocidade que a gente vive essa loucura de vida, de quem empreende, de quem tem empresa, de quem tem filho, marido, confusão em casa, né? Muitas empresas, muita gente, equipe, você não faz nada, você não consegue criar. Exato. Então, a forma que eu encontrei, Tati, de entrar nesse lugar de dados que você fala, às vezes viajar, sair do Wi-Fi um pouco, fazer esporte, várias ideias eu tive fazendo esporte, fazendo hábito que tive uma ideia. Do banho também é bom. Banho, momentos de desconexão, sabe? Que aí você acaba se voltando. Mas para isso você tem que estar atenta. Tem que estar atenta, sempre atenta pro é muito legal. E eu acho que quem trabalha principalmente criando produto, serviço, joia, né, que seja, criando, precisa ter muita referência. Muito legal. Porque quando você tem referência, você passa a ser uma pessoa criativa sem esforço. Porque o seu cérebro vai criando novas conexões, né, as sinapses nervosas. E o que é essa conexão? É uma ideia. Porque você tem tanta referência que elas vão como se fosse se conectando. E essa conexão entre elas é que é a criatividade, é que é a nova ideia. Então, se você não tem referência, adivinha só? Fazendo mais do mesmo, mais igual, você tá ficando mais burro com o passar dos anos. Exato. E outra, a referência do vizinho, da minha vizinha aqui do lado, da outra aqui. Gente, tem que sair do local e expandir, ir pro que não tem aqui. E agora me conta um desenho que não saiu como você imaginava, Paty. Ai, meu Deus. Bora lá. Tem tantos. Vou escolher um só, que é o mais recente. Em 2018, eu fundei o Ela Sonha, Ela Faz para ser uma plataforma de empreendedorismo para mulher. E, na verdade, começou de uma maneira muito orgânica. Em 2016, quando eu abri o meu canal no YouTube, eu precisava de uma hashtag para poder postar em todas as redes sociais e acompanhar nessa hashtag o que a mulherada estava fazendo nos bastidores ali do dia a dia delas, para a gente poder se impulsionar. Então, em 2018, quando isso já tinha viralizado, nessa hashtag já tinha viralizado, tinha mais de 70 mil mulheres compartilhando aquilo ali o tempo inteiro, falei, eu vou fazer um evento. E aí eu fiz o primeiro evento, né, dia 3 de maio de 2018, em São Paulo. Foi um evento que esgotou em 15 dias. E onde que foi o meu erro aí, né? Quando eu fiz o evento presencial, eu comecei, na época, a destoar
do meu benchmarking, que era a referência lá fora de toda a pesquisa que eu tinha feito desde 2016 para poder dar esse passo em 2018. Eu fiz uma pesquisa global. Eu vi que realmente empreendedorismo feminino era um tópico que estava sendo discutido por empresárias que já tinham um relativo sucesso. E aqui no Brasil eu não via isso ser discutido de uma maneira feminina e millennial para minha geração, né? E aí eu quis ocupar esse local, mas eu deixei me influenciar por mentores e pessoas que não estavam alinhadas com a minha pesquisa global. Então, me direcionaram para um negócio só de educação. E eu, na época, aceitei. Erro meu também de só ouvir um lado da moeda. Então, eu peguei, na época, um mentor que achava que com esse boom do mercado digital, né, de infoproduto, eu tinha que ser um infoproduto. A diferença é que, para a classe social que eu queria falar, que era a Patrícia mais nova, né? Tipo, quando eu tinha 14, 15, até os meus 25 anos, a minha vida era muito diferente da que eu tenho hoje. Então, eu queria fazer o Ela Sonha, Ela Faz, entregasse para essa mulher meio que o mapa da mina, sabe? E aí, na verdade, eu fui direcionada para poder fazer só uma empresa de educação e eu, na época, via que isso destoava do meu benchmark, ou seja, da minha referência global, do que eu tinha feito da pesquisa. Porque as mulheres de grande massa, para elas comprarem algo para elas antes vão ter comprado para o filho, elas vão ter melhorado a escola de algum dos filhos, ou então vão comprar uma roupa que a criança esteja precisando, elas vão, de repente, investir em alguma coisa momentânea, seja uma escova melhor, um salão melhor, uma roupa melhor, ela vai investir na educação muito depois. Isso são pesquisas, né, de classe C e D em países em desenvolvimento. E eu querendo falar com essa mulher de grande massa de classe C, eu não podia achar que era normal vender um produto de 997, não é? Essa mulher, para ela pagar um produto de 997, ela tem que ter a vida dela muito organizada, financeiramente falando, e não é essa a realidade. Então, eu destoei do resultado da minha pesquisa inteira, querendo ouvir uma pessoa que se diz que realmente que tem muito sucesso na internet com esse mercado de infoproduto, mas não entendia da classe social que eu queria impactar. Entendi. Então, isso demorou uns 3 anos até eu validar tudo. Estava desalinhado. Um lado e ele para o outro com relação ao público, né? Com relação e de entender. E aí, para mim, o grande erro foi eu não entendia o comportamento de consumo da mulher que era ali o meu target, o meu foco, o meu objetivo. E aí eu errei muitas estratégias e errar já dói. Errar com o seu dinheiro dói mais ainda. E como todo empreendedor, como toda empreendedora, a gente acredita muito no que a gente está fazendo, então a gente vai com o coração, com o dinheiro, com tudo, com o que você tem, assim. Eu lembro até que a primeira vez que eu ouvi um pitch de investimento, assim, abrindo um parênteses em startups, que eu fui convidada para... vamos ouvir agora pitch de pessoas, né? As pessoas que eu mais levei a sério quanto do seu dinheiro você colocou nesse negócio para testar, para validar, nesse MVP aí? A pessoa, não, então, eu tô buscando aqui para poder... Então, eu queria ver o quanto que a pessoa tava na arena. Você acredita mesmo, bota o teu na reta, né? Exatamente, tava na arena, né? Então, assim, no final das contas, eu olhava isso. E eu sempre fui essa pessoa. Então, eu esgotei todas as possibilidades de poder desenhar um formato de infoproduto para essa pessoa. Tem muita crença a ser quebrada, a ser substituída para que essa mulher consiga consumir. E eu não quero deixar que a nossa mensagem, a nossa metodologia chegue até ela, porque ela não quebrou essa crença, não ressignificou essa crença ainda, entendeu? Então, eu pivotei o modelo de negócio, eu demorei 2 anos e meio, quase 3, para poder pivotar esse modelo de negócio, para poder chegar no modelo que a gente tem hoje. Na verdade, não foi um erro, eu testei, de fato, tudo que foi me falado. Então, assim, não pode falar, você não testou esse modelo de lançamento, você não testou esse jeito, Amor, believe me, eu testei. Entendeu? E, em paralelo, eu fui fazendo pesquisas quantitativa, qualitativa também, do que era o desejo dessa mulher que a gente quer transformar. Porque, no final das contas, qual que é o objetivo do Ela Sonha, Ela Faz? É tornar
para que as 2 próximas gerações de mulheres falem de desenvolvimento pessoal, dinheiro, carreira, negócios, de uma maneira tão óbvia quanto hoje para a gente é votar. Para nossa avó, votar não era uma opção. Né? Não era. Não era. Muito óbvio, né? A nossa avó não votava. Não. Na nossa idade, ela não E votava. muita gente lutou para nós mulheres Então, votarmos hoje, ter voz. Né? Exato. Então, O Ela Sonha, Ela Faz está aqui para transformar esse conhecimento tranquilo de ser absorvido e, obviamente, que a gente é um modelo de negócio rentável, porque senão não era um negócio, né? A gente não é ONG. Então, assim, a gente nada contra a ONG, gente, mas a gente até ajuda vários. Mas, assim, A grande questão é um modelo de negócio. E aí, como que a gente pivotou isso? Foi entender que se a gente fosse uma empresa de mídia com cotas de patrocínio de marcas que queriam falar com esse público, podia rodar tão legal. E vem rodando muito bem. Muito bem, muito bem. Eu tô te acompanhando assim. é muito incrível. legal. Eu lembro que eu fui numa imersão que você fez num hotel aqui no interior de São Paulo. Foi uma das primeiras imersões, era uma... Sim. Você lembra? 2015. Não, foi 2018 esse. Eu acho que Ela Sonha, Ela Faz. 18? Eu acho que foi um dos primeiros eventos. Eu era pequenininho, foi um dos primeiros eventos, assim... Gente, o que é que tá acontecendo aqui? Já era um produto. Já era um teste. A gente já tava testando ali. Já, E eu, o que ela tá fazendo? Eu não tô entendendo. Pra você ver. Um monte de mulher reunida aqui. O que a Patrícia tá... Como ela vai rentabilizar isso? Eu lembro que eu olhava aquela estrutura, eu não entendia nada. Eu falei, o que tá acontecendo? Exato. Então a gente testou tudo. E também saber para quem você fala e o porquê você fala é muito importante, porque isso vai te ajudar a escolher se sim ou se não por um caminho que você de repente está sendo direcionada. E eu aprendi isso a duras penas. Então, atenção aos mentores que você escolhe, as pessoas que você segue, as pessoas que você ouve, né? Eu acho que a gente tem que estar atento, muito atento a isso. Porque é a qualidade do som que entra na sua mente. O que você permite ser influenciada é que faz a diferença. Você nem sabe como, mas vai fazer diferença. Até a música que a gente ouve, eu acho que hoje em dia faz diferença. Total. Tudo que você ouve, a letra da música faz diferença no que você vai criar, no que você vai fazer, no que você vai desenhar. Eu acho que tudo isso influencia muito. E você, me conta, deixa aqui nos comentários uma ideia ou algum desenho que você fez que não deu tão certo. Quem sabe, dependendo dessa ideia, a gente pode conversar, bater um papo e surgir um brainstorm para resolver esse desenho que não foi tão bem desenhado assim, né, Paty? Ah, com certeza. Quando tem a pessoa, né, que já chegou no caminho que você almeja, fica muito mais fácil, porque essa pessoa te mostra o atalho. Né? Por isso que você arrasa, né? Maravilhosa! Você arrasa muito. Bom, e deixa aqui nos comentários quem mais que você quer ver por aqui, além da Patrícia maravilhosa, contando um pouco mais sobre a trajetória, contando sobre o que deu certo e o que deu errado, quais foram os melhores desenhos. Escreve o nome dessa pessoa nos comentários. Se inscreve no canal, curte e ativa o sininho. E eu te vejo no próximo Pode Desenhar. Maravilhosa ela!